Olá, queridos amigos da TV Unifev, eu sou o Padre Márcio Tadeu e mais um dia nós estamos falando aqui no programa Verdade em Questão. Por que esse nome, né? Às vezes as pessoas me param na rua perguntando. A verdade, ela tem muitos lados. Eu acredito que nenhum de nós traz ela totalmente. Mas é no diálogo que nós alcançamos o que de mais próximo nós podemos deter daquilo que é verdade. É claro que a nossa contingência continua, mas a capacidade do diálogo aumenta essa nossa aproximação. Nós temos falado de um tema bastante transversal aqui, quando vem políticos, quando vem líderes comunitários, a respeito da primeiríssima infância. E hoje nós contamos com uma italiana da Gema, porque o sobrenome dela é Mencaroni, olha aí, é quase um macarone, a doutora Denise, que é articuladora regional do programa São Paulo pela Primeiríssima Infância. Exatamente. Seja bem-vinda. Muito obrigada, eu estou muito feliz por poder contribuir um pouco com o programa e falar mais um pouco sobre a primeiríssima infância, que é apaixonante. Então, o que é, para quem está lá em casa? Nós temos falado, como eu já falei na introdução, de maneira transversal a respeito desse tema, né? A importância do cuidado com as nossas crianças até os 3 anos, é isso. É verdade. Mas o que trata realmente a primeiríssima infância e esse movimento, vamos assim dizer? Certo. Bom, a verdade, né, como você começou com a verdade, é que a vida tem que ser cuidada desde cedo, muito cedo. Então, a primeiríssima infância, ela é um recorte da primeira infância, que da primeira infância, ela vai até os 6 anos, de 0 a 6 anos. E a primeiríssima infância, de 0 até 3 anos de idade. Então, aqui nós trabalhamos esses primeiros anos de vida. Bom, aqui na região é um programa que chama São Paulo pela Primeiríssima Infância. Ele começa bem de muito tempo aqui em Votuporanga, a partir de 2009, numa versão só Votuporanga, e depois, em 2013, ele se estendeu para os 17 municípios que fazem parte da nossa microrregião. Então, o que é isso? Ele é um programa onde nós temos 3 parceiros: o governo do estado de São Paulo, a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, que é uma ONG que começou com esse movimento, e os municípios que queiram aderir ao programa São Paulo pela Primeiríssima Infância. Nós trabalhamos a disseminação, a capacitação das famílias, da comunidade, dos profissionais de saúde para cuidar dessas crianças de 0 a 3 anos. E a gente sabe que o meio em que essas crianças vivem pode mudar muito a história de uma criança. E é preciso que as pessoas ouçam, né, sobre esse tema e se conscientizem da importância para que elas possam desenvolver ações que vão impactar no futuro dessas crianças. Por quê? A gente sabe que cuidar de crianças é cuidar de uma sociedade amanhã. Então, eu brinco com as pessoas que, assim, eu acho que nós achamos o fio da meada. Se a gente precisar melhorar a sociedade, eu falo que o fio da meada é trabalhar nos primeiros anos de vida. Que a gente vai ter mais impacto, e isso a ciência tem mostrado isso. E o nosso trabalho, ele está embasado na neurociência, a ciência que estuda o cérebro. De 20 anos para cá, então você vê que é uma coisa muito nova, recente, né? Muito recente. A neurociência... Embora acho que o Freud já tenha dito isso, pelo menos da primeira infância, né, até a fase social, onde nós, na verdade, formaríamos todos os nossos sentidos e a nossa sensibilidade. Exatamente. Né? E agora os cientistas mostraram, através de imagens, de exames, realmente o desenvolvimento cerebral, a importância que é nos primeiros anos de vida. Então, a neurociência, o que ela mostrou que foi desencadeando todo esse movimento, que ele é o mundial. A Organização Mundial de Saúde fala sobre esse assunto, todas as academias, esses programas cada vez mais estão na nossa sociedade, né? O chamamento para a gente poder cuidar das nossas crianças. O que traz a neurociência, que foi a descoberta? Porque assim, o bebê,
desde a sua formação, o primeiro sistema que forma é o cérebro. Exato. E ele vai se especializando. O que foi, onde que nós podemos contribuir definitivamente com melhorando isso? A ciência trouxe agora, provou por A mais B, que quando as células do cérebro elas vão se especializando, elas vão se formando grupos, e cada grupo de células, elas vão sendo responsáveis por outro. Né, oitava, 12ª semana, isso, né? Exatamente. Começa essa divisão começa ainda lá no fetal, é. né? E os grupos, eles vão se formando. Esses grupos, eles são revestidos por uma bainha, por uma capinha, uma capa, né? Exato. Para não dar choque, Exatamente. Um fio. Exatamente. Porque e depois essas células, elas vão se comunicar entre elas, porque senão seria um monte de fio sem comunicação. Exato. E essa comunicação chama sinapse. Eu vou inverter. Exatamente, essa comunicação sinapse. Aí vem agora, essa sinapse, para que ela se dê, ela é precisa de Que a sinapse nada mais é que, né, para quem está em casa, exatamente. É ligar a ligação. o que precisa ser ligado. Ligar os fiozinhos. Exatamente, uma tomada ali. E a neurociência mostrou que o ambiente acolhedor, um ambiente seguro, carinho, o vínculo que uma criança recebe vai aumentar e muito uma substância química no cérebro que facilita a sinapse. Olha só que coisa. Então, uma criança que é cuidada na família, na comunidade, de forma... cuidada, porque ela veio para ser cuidada, né? Que bicho que nasce para ser cuidado, a não ser a gente, né? Se ela realmente ela é cuidada, ela tem mais facilidade, porque a criança ela é um aprendiz voraz, porque as células estão ali esperando informações. Ela é uma esponjinha de coisas boas e coisas ruins. Então, os primeiros anos de uma criança é uma janela de oportunidade que a gente não pode perder. E aí, essa criança que se sente amada, segura, ela tem mais facilidade em aprender. Aí é o segredo da primeiríssima infância. Então, o que a gente faz? Nós podemos mudar a história de uma criança, porque, olha, padre, você vê, existem informações que não podem ser modificadas. A cor dos olhos, a cor da pele, o sexo, ela já nasce. Mas existem coisas que são modificadas com o meio. E os aspectos sociais, emocionais, cognitivos de aprendizagem de uma criança está intrinsecamente ligada com o cuidado que ela recebe. Então, não precisa de mais, uma família precisa de atenção àquela criança. A gente chama de cuidado responsivo. Você olha para o seu filho, ele te dá uma informação e você dá a resposta para ele. Isso, nós não precisamos de coisas materiais, de brinquedos, nós precisamos de atenção. E é hoje que a sociedade está em busca desse momento. Eu vejo sociedades menos violentas, eu vejo sociedades, tudo bem, que não precisam ser exatamente o padrão capitalista que a gente sonha. Isso. E hoje é o padrão americano, né? O padrão de consumo americano. A gente tem um telefone americano, quer ter um carro que imita um europeu ou um americano, etc. e tal. Mas acho que é importante, quem está em casa, nesse processo de comunicação, de diálogo que a gente constrói, em busca da verdade, saber da importância disso, né? Quando a gente fala da antropologia, quando a gente fala da biologia animal, a gente, sei lá, talvez os marsupiais lá que vão que tem uma dependência maior, né? Exatamente, a bolsinha, mas ele sabe caminhar até a bolsinha, o marsupial. Isso. Exatamente. Né? O ser humano não, nós nascemos absolutamente independentes. E existe, gente que é do meio científico, uma gaussiana que a gente fala, né? Uma gaussiana de liberdade, vamos dizer assim, né? Você nasce absolutamente dependente, passa o meio da vida e aí depois volta de novo àquela dependência, né? Então, aí eu vou perguntar, Denise, assim, uma curiosidade estratégica. Como a maioria de nós, vamos dizer assim, pegar a maioria, que se vê essa necessidade de um cuidado maior para a primeiríssima infância, que não somos cuidados, que não fomos cuidados e trazemos isso. E não é raro a gente ver a violência, o desprezo,
sei lá, uma criança que eu acho que eu tenho vontade de chamar o conselho tutelar quando eu vejo uma criança de menos de 2 anos entrando num restaurante à meia-noite, às 11 da noite. Sendo que ela tem que imprimir ela um ritmo, etc. e tal. Eu acho que aquilo é um sofrimento grande, etc. e tal. Esse despreparo, como que, por exemplo, essa articulação que você faz na primeiríssima infância na região, ela fala assim, pai, mãe, ó, a tua responsabilidade é grande. Existe um ser que está diante de você e cheio de possibilidades. Pode vir a governar o mundo, isso, pode vir a ser um Hitler, exatamente, pode vir a ser um Mahatma Gandhi. Vai depender. Vai depender do cuidado. Das nossas ações. E eu digo assim, eu conheço muitos países e conheço não para tirar foto, sei lá, vou falar da Índia, não para tirar foto do Taj Mahal, que eu fui, é muito até estranho, né? Não é nem tão bonito como se vê, o contorno principalmente, porque ele é uma ilha no meio de uma coisa fética. Mas eu tive, por exemplo, na Índia, e esse problema da primeiríssima infância é altamente resolvido com uma coisa que tem diária na cultura do indiano, a massagem. Ah, champagem. Ou seja, você chega... aquela troca com a criança, né? O pai chega do trabalho, ele vai fazer a massagem, é o primeiro contato que ele tem com a criança, né? Aquele diálogo, não é nem um diálogo verbal, porque a criança, de fato, ainda não está preparada para um diálogo verbal, mas é o diálogo afetivo, é o olhinho, é o cheirinho, que às vezes nem é tão bom no caso de lá, é o toque, mas é o contato, é o toque e é o cuidado. E aí a pergunta comprida, mas não tão difícil, né? Como fazer com que os que não foram cuidados, cuidarem desse futuro? Esse é o objetivo do programa. Então, assim, nós trabalhamos com os profissionais da área da saúde, da área da educação e da área da assistência social. Esses profissionais, todos os profissionais que têm acesso, que têm contato com mulheres grávidas e famílias que tenham crianças até 3 anos. Então, o foco são as mulheres grávidas e as famílias que têm criança até 3 anos, porque é aí que nós vamos atingir as crianças de 0 a 3 anos. O que nós fazemos com esses profissionais? Fazemos 6 grandes temas capacitando esses profissionais. O primeiro tema seria assim, a importância do brincar. Nós capacitamos os profissionais e quando esses profissionais vão fazer grupos de gestantes, grupos no CRAS, grupos na unidade básica, reuniões de pais nas escolas, eles levam para os pais esse conhecimento. Então, por exemplo, o grupo que trabalha famílias grávidas, que a gente chama de grupos de famílias grávidas, antigamente falava grupos de gestantes, mas não é só gestante agora. Claro. Por quê? Não envolvemos as avós, os pais, os companheiros, os vizinhos, que é a família estendida, né? Então lá eles ouvem falar, por exemplo, da importância do lúdico, que a criança ela é no brincar, ela se mostra e a mãe tem que saber, a mãe, não só a mãe, porque muita responsabilidade só para ela, né? A família Sim. toda brincar. Outro grande assunto que a gente trabalha por exemplo, a educação de crianças de 0 a 3 anos. Que não é aquela educação da apostila, que não é aquela educação de aprender a escrever. Mas como é que a gente trabalha a educação das crianças de 0 a 3 anos? E nessas capacitações estão profissionais do serviço social, da saúde e da educação. Não importa que vai falar de educação, mas a saúde está junto. Por quê? Porque a hora que a saúde vai fazer lá na unidade básica, vai fazer uma visita no programa de saúde da família, vai capacitar agentes comunitários, eles falam sobre a educação da criança de 0 a 3. Por exemplo, o ler para uma criança quando ela está na barriga, porque com 6 meses a criança já sente sons. Ouvir uma boa música. Ouve uma boa música, não ouvir tanta coisa feia, assim, proteger um pouco a criança de tanta coisa ruim. Quando eu falo de uma música aí que fala de R$50, eles me criticam na internet. Então, assim, a criança, porque ela é uma esponjinha de coisas boas e coisas ruins. Ora, se aquela criança, ela ouve coisas ruins, ouve violência, ouve barulhos estranhos,
ela vai achar que aquilo é normal para a vida dela. Diferente de... Então, é isso que a gente trabalha. Outro tema também que a gente trabalha é organização de grupos que tenham mulheres grávidas, famílias e crianças de 0 a 3 anos. Porque, veja, nós temos grupos de idosos, grupos de adolescentes, mas quem faz grupo de mães e pais e famílias com crianças de 0 a 3 anos para poder ouvir isso? Então, os municípios são convidados a formar grupos, porque o CRAS já tem esses grupos, mas ele leva para o grupo assuntos da primeiríssima infância, ele vai contar para a mãe essas importâncias. Então, é dessa maneira que a gente trabalha. Então, nós vamos agregando pessoas a esse movimento, vamos agregando pessoas a esse movimento. Então, nós temos 6, por exemplo, a gente trabalha o parto humanizado. Então, aí o pai, ele é convidado para o primeiro ultrassom, porque o vínculo da família com aquele bebê que está sendo gerado, ele começa desde a concepção. Porque não adianta você afastar pais, todo mundo e deixar só a mãe. Depois que nasce... Não, esse vínculo, os pais, companheiros, parceiros, eles têm que acompanhar, eles também estão grávidos, né? Tem um processo muito maior, é a paternagem. Né? Então, eles são convidados a assistir o primeiro ultrassom. Aí nós conversamos com os médicos que fazem ultrassom. O pessoal que está fazendo grupo de famílias grávidas, eles põem aquele ultrassom em portas-retrato, as mães fabricam os porta-retrato, começam a Trata, gostar. então, de uma integração, né, do processo. Vínculo. Né? Vincular o processo, né? Não fazer essa coisa meio assim... fragmentada. Exatamente. Por exemplo, pais... Metodológica que a gente acha que tem que fragmentar. Pais que ajudam as mães confeccionarem o enfeite da porta do quarto. Isso aí vai aumentando aquela relação do casal e da criança. É isso aí. Olha, o tema excelente, não é? Porque ainda a gente já fomos o primeiro bloco e certamente no segundo bloco, Denise, nós vamos falar muitos outros assuntos. A gente vai dar um breakzinho e volta daqui a pouco.